Olá pessoal, então a nossa aula de hoje é sobre gravitação universal e leis de Kepler. Tranquilo? Na sequência aqui a gente tem o que é a gravitação universal? Gravitação universal é a parte da física que estuda o comportamento e movimento dos astros, ou seja, estuda a movimentação dos planetas e dos corpos que os cercam. Histórico da gravitação universal, ou seja, como é que se pensava que era antes dos modelos que são aceitos hoje. O geocentrismo, pessoal, vocês já estudaram isso. O geocentrismo, eles imaginavam que os astros giravam em torno da Terra. Isso foi proposto por Pitágoras e Aristóteles e Ptolomeu, de formas diferentes, mas basicamente dizendo que a Terra ela era o centro ou do universo ou do sistema solar e que os outros astros giravam em torno dela. O heliocentrismo dizia assim, que o Sol é o centro do universo. Isso foi proposto por Nicolau Copérnico e Galileu Galilei. Isso perdurou até 1640, mais ou menos, até os anos 1600. Perdurou essa teoria. Na sequência aqui, a gente tem as leis que são aceitas hoje, pessoal. São as leis de Kepler e a lei de Newton. O que a gente tem hoje. A primeira lei, que diz que é a lei das órbitas, ela diz assim, que os planetas eles descrevem órbitas elípticas e não circulares em torno do Sol, que ocupa um dos focos da elipse descrita. Aqui você tem o Sol e em torno do Sol você tem os planetas, descrevendo, por exemplo, aqui em verde vocês têm a Terra, descrevendo uma trajetória elíptica, em forma de elipse, não circular. Na sequência, aqui para mostrar ainda para vocês sabem que a Terra, ela apresenta, falando da Terra, a gente tem o movimento de rotação e de translação. A rotação é que a Terra gira em torno do próprio eixo, leva 24 horas para girar em torno do próprio eixo. Enquanto gira em torno do próprio eixo, a Terra gira em forma de elipse, uma trajetória elíptica, em torno do Sol. E para completar esse período, a gente já vai ver, ela leva 365 dias e 6 horas lá e alguns minutos. Tranquilo? A segunda lei, pessoal, é a lei das áreas. Ainda a lei de Kepler. A segunda lei de Kepler diz que é a lei das áreas. O segmento imaginário que une o centro do Sol e o centro do planeta varre áreas proporcionais aos intervalos de tempo iguais. Por exemplo, imaginem assim, para um planeta, o planeta Terra, e da distância, percorrer a distância D até E, e depois o mesmo planeta descrever I de B até C, em intervalos de tempos iguais, a área 1 vai ser igual à área 2, nesse caso. Áreas varridas por um planeta no mesmo intervalo de tempo é igual, pessoal. Aqui vocês têm, Então, pensando na primeira lei lá, que os planetas descrevem uma trajetória elíptica em torno do Sol, na qual o Sol ocupa um dos focos, ou o foco é aqui, ou o foco é aqui. A gente pensa assim, aqui vocês têm a trajetória elíptica. A gente tem dois pontos que a gente tem que pontuar e tem que saber, que é o afélio e o perifélio. Aí vocês vão se perguntar assim, professor, a Terra, assim como outro planeta qualquer, a velocidade com que ela viaja em torno do Sol, ela é igual? Não, ela não é igual. Antigamente eles diziam que o movimento ele era uniforme, ou seja, o movimento era sempre na mesma velocidade.
Hoje a gente já entende que não, pessoal. Ó, a gente imagine aqui, você tem um afélio e o D é o perifélio. Qual que é o ponto mais distante do Sol? O afélio, afastado. E o quanto que é o mais próximo? Perifélio, mais próximo. Perifélio de próximo, afélio de afastado. Quando a Terra ou outro planeta estiverem exatamente nesses pontos, que é o ponto mais próximo que o planeta, que um corpo celeste pode estar do Sol, ou no ponto mais afastado que ele pode estar do Sol, as velocidades elas são variáveis. Quanto mais próximo do Sol, no perifélio, a velocidade ela é maior. Por quê? Porque a ação gravitacional do Sol sobre o elemento ela é maior. Quanto maior força, maior velocidade. Quanto mais afastado no afélio, a velocidade dela vai ser o quê? A velocidade vai ser diminuída. Então, dá para dizer que ela passa pela região mais próxima do Sol mais rápido? Sim, ela passa pela região mais próxima do Sol mais rápido. Ó, o ponto mais próximo do Sol chama-se de perifélio e o mais afastado, afélio. No perifélio, a velocidade escalar de um planeta tem módulo máximo. O perifélio que é o ponto mais próximo. Enquanto que no afélio tem módulo mínimo. No afélio, que é o ponto mais afastado, a velocidade ela vai ser a menor possível. Do perifélio para o afélio, um planeta descreve um movimento retardado, enquanto que do afélio para o perifélio, um movimento acelerado. Ou ele aumenta a velocidade ou ele diminui. A terceira lei de Kepler, a lei dos períodos, pessoal. O período de translação de um planeta, ele depende basicamente do quê? Depende da distância. Por exemplo, nós somos o terceiro, a nossa distância comparando com Mercúrio, por exemplo, ela é maior. Nós estamos a uma distância de aproximadamente 150 milhões de quilômetros do Sol. Mercúrio está bem mais próximo. Por Mercúrio estar mais próximo, o tempo que ele leva para dar essa volta elíptica, ou seja, para se passar um ano em Mercúrio, o tempo ele é muito menor do que na Terra. Então essa é a lei dos períodos. Conforme a distância, quanto mais próximo do Sol, o período de translação é menor. Quanto mais afastado do Sol, o período de translação é maior. Ó, o cubo da distância média do planeta ao Sol é proporcional ao quadrado do período de translação do planeta em torno do Sol. A terceira lei de Kepler nos diz que, quanto mais afastado estiver o planeta do Sol, maior o tempo que leva para dar uma volta completa, maior o período, e vice-versa, como eu comentei com vocês. A lei da gravitação universal, ela foi proposta por Newton, pessoal. O Newton, vocês já ouviram aquela historinha que o Newton estava de bobeira lá debaixo de uma macieira e daqui a pouco, pá, caiu uma maçã na cabeça dele. E ele, então, disse assim, opa, a Terra atrai os corpos, porque acabou de cair uma maçã na minha cabeça. Mas isso é conversa, é historinha, para dizer que, o que o Newton propôs? O Newton propôs que os corpos, eles se atraem, pessoal, ó. Obviamente, a Terra exerce uma atração sobre os objetos que estão sobre sua superfície. Newton formulou a hipótese da existência de uma força de atração universal entre os corpos, em qualquer parte do universo. Newton ele propôs, então, que a Terra atrai os corpos e os corpos atraem a Terra também, baseado na própria lei dele, que é a ação e reação. Se um objeto faz força sobre o outro objeto faz força sobre aquele um, beleza? Ação e reação. Mas o Newton ele foi além, ele não disse assim, ó, não é só a Terra que atrai os corpos entre si eles também se atraem. Imagine o seguinte, mas eles se atraem baseados nas massas que eles têm, pessoal. Imaginem duas canetas ou duas pessoas próximas umas das outras. Segundo Newton, essas pessoas elas se atraem entre si.
Por quê? Elas possuem massa, elas ocupam um lugar no espaço, elas possuem massa. Se possuem massa, elas têm um campo gravitacional, tá? Vocês vão se perguntar assim, tá, mas então por que quando eu solto duas canetas, elas caem diretamente para a Terra? Porque imaginem assim, ó, quem é que tem maior massa? Por que se uma caneta atrai a outra, por que elas não se aproximam uma da outra? E quando eu solto, elas não se atraem até se encostar, e sim elas caem. Porque a massa da Terra ela é muito maior do que a massa desses objetos aqui. Então a força que ela exerce também é muito maior. A lei da gravitação universal, ó, dois corpos atraem-se com forças proporcionais às suas massas, aquilo que eu falei, e inversamente proporcionais ao quadrado da distância entre seus centros. Quanto mais próximo eu estiver da Terra, maior é a força gravitacional da Terra sobre mim. Se eu for subindo, me afastando da Terra, quanto mais distante do centro da Terra, menor é a força de atração gravitacional. Se eu fosse pensar assim, ó, quem que tem maior atração gravitacional, a Terra ou o Sol? O Sol é muitas vezes maior que a Terra. Muitas vezes maior, então o campo gravitacional, a força gravitacional que ele exerce, é muito maior do que a Terra. A gente tem, o Newton propôs, o G aqui, pessoal, é uma constante de gravitação universal. Esse 6,67 é um valor, é uma constante universal. Então, a força com que dois corpos se atraem, por exemplo, aqui vocês têm dois corpos, A e B. Ele propôs isso e só um tempão depois, pessoal, um outro cientista, quase 100 anos depois, um outro cientista provou essa lei da gravitação universal de Newton. Ele fez um experimento com esferas lá e observou que essas esferas elas se atraíam entre si, assim como tinha proposto Newton. O Newton falou que o que possui massa vai ter força gravitacional. Mas ele propôs isso e um tempo depois, então isso é provado, pessoal. Por isso que fala de lei da gravitação. Vocês têm um corpo A e B, eles estão a uma distância D um do outro. O corpo A exerce uma força sobre o B e o B exerce uma força sobre o A. Digamos que o A ele tem uma massa maior. Se ele tem massa maior, a força com que ele faz sobre o B é maior também. Para mim calcular essa força de interação, essa força de atração gravitacional, a gente vai fazer constante de gravitação vezes a massa do corpo 1 vezes a massa do corpo 2 dividido pela distância ao quadrado. Beleza? Então, a primeira lei de Kepler diz que os planetas eles descrevem, simplificando, descrevem uma trajetória elíptica em torno do Sol, na qual o Sol ocupa um dos focos dessa elipse, tranquilo? A segunda lei de Kepler é a lei das áreas. Ela diz que a área descrita pelo raio do vetor de um planeta, que é a linha imaginária que liga o planeta ao Sol, é diretamente proporcional ao tempo gasto para descrevê-lo. Como a gente vê aqui na sequência, a gente tem, deixa eu tentar mostrar para vocês, tem um planeta, ó, o planeta está se deslocando, você tem a área 1, num determinado intervalo de tempo, está se deslocando, ó, é igual, a área 1 é igual à área 2. Lembrando que aqui na área 2 ele está na região, ó, aí vocês vão se dizer, tá, mas aqui a distância foi maior, exatamente, ele percorreu uma distância maior, a distância não tem relação aqui, pessoal. Ela vai ser maior ou menor porque as velocidades elas vão ser diferentes, beleza? Então, o que muda? A área, a lei das áreas diz que a área varrida por um planeta num determinado intervalo de tempo é sempre igual para períodos de tempos iguais. Ó, você tem o afélio, que é o ponto mais distante, e você tem o que a gente chama de perifélio, o ponto de maior proximidade entre o planeta e o Sol. Com isso, tem-se que a velocidade no perifélio é maior que no afélio. No afélio, 29,3 km por segundo, no perifélio,
km por segundo. Beleza, pessoal?